Há 10 anos, quando atuava como consultora no município para construir, através de projetos, comunidades escolares mais dialógicas, portanto mais seguras, sou chamada numa ocasião, quando uma escola foi quebrada, para pensar com essa comunidade o que deveria ser feito para a reconstrução desse espaço de convivência. Uma das ações foi a conversa com jovens que estavam envolvidos nessa ação. E um deles me diz: antes eu queria conversar e ninguém tinha tempo e vontade de me escutar. Agora todo mundo quer conversar comigo. Acho que essa fala nos abre muitas reflexões. Eu sou Mônica Mume, psicóloga e diretora do Laboratório de Convivência, e agradeço poder estar aqui compartilhando com outras pessoas a reflexão sobre que caminhos podemos seguir para transformar essas realidades violentas dentro e fora da escola. Quando a gente pensa a prática educativa, eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando de convivência, é entender o que está sendo dito e o que está sendo escutado. O que não está sendo falado e o que não está sendo escutado nesse sistema de convivência onde tantas pessoas estão envolvidas. E aí, na hora que a gente pensa seres humanos se relacionando, a gente tem que reafirmar a necessidade de que seres humanos não são objetos de violência, não são seres que produzem violências destituídos de uma história, destituídos de uma subjetividade, destituídos de dor e sofrimento. Tanto quem produz como recebe precisa ser visto como um ser humano na sua humanidade. Este que me parece ser o primeiro ponto quando a gente está falando sobre esses aspectos que envolvem um sistema de convivência complexo, que está, sim, permeado pelas violências estruturais, pelas violências simbólicas e pelas violências físicas praticadas, que trazem muitas consequências. Acho que pensar a prática educativa é um exercício para todo mundo e desde sempre. Muitas vezes o que eu percebo é que na hora que a gente está falando sobre muitas pessoas convivendo com necessidades e sentimentos diferentes e que precisam estar ali através desse exercício que é dialógico ou que deveria ser, acaba se criando formas, métodos que trazem 3 aspectos que são extremamente complexos e que mantêm esse sistema de violência, que é ou silenciamento, ou esvaziamento daquilo que é trazido, ou a inversão das situações colocadas no cotidiano. Isso, para mim, é um ponto central para a gente discutir o que fazer diante desses métodos utilizados para lidar com a violência, que muitas vezes falam no final de uma punição. E uma punição que não traz o que de fato a gente vai precisar resolver quando as violências se estabelecem num espaço, por exemplo, da comunidade escolar. Então, estou dizendo isso para falar, para lidar com a violência, a gente tem que mapear o que está acontecendo no espaço. Tem algo que é provável que fale dessa prática educativa em muitos lugares. Tem um tanto disso que é específico e que precisa ser mapeado em cada escola. Como é que as pessoas se sentem? Como é que as pessoas percebem a sua convivência? Isso se chama cultura do pertencimento, onde 4 elementos estão postos nessa possibilidade de pessoas estarem juntas. Uma é como é que as pessoas estão contando suas histórias, como é que as pessoas estão criando vínculos, ou seja, como é que elas podem ser vistas a partir das suas potências e das suas fragilidades. Como é que as pessoas constroem, portanto, relações? Porque o espaço de convivência na escola é um espaço de relações. Por fim, como é que a gente constrói narrativas individuais e coletivas que não sustentam as violências estruturais? Acho que esse é um ponto importante.
Toda vez que a gente pensa na prática educativa e, portanto, a gente está pensando numa prática, às vezes, que mantém, mesmo que não queira as violências, é porque a gente está criando uma forma homogênea de olhar o ser humano e muitas vezes a gente está, através do patriarcado e do machismo, mantendo no espaço da escola a construção de uma identidade que não é plural e que, na verdade, não cabe em todas as pessoas. E aí, vale pensar qual é a pedagogia que eu quero. E pensar a escola como um espaço diverso, que muitas vezes, inclusive, vale ressaltar, sofre-se nesse espaço o racismo e o classismo como violências estruturais da prática educativa. Pois bem, então, me parece que fica aqui um convite de pensar qual é a pedagogia que eu quero, que vai lidar com esses 4 elementos, essa pedagogia ser instituída através de projetos, e fica uma sugestão de serem projetos piloto, aonde durante um ano as pessoas vão poder construir o entendimento sobre essa escola coletivamente, porque não existe escola segura sem participação, sem espaço para fala e escuta, sem poder coletivamente pensar quais são as ideias que surgem para transformar esse ambiente num ambiente mais possível de conviver, portanto, um ambiente de potência, para no final, a partir dessas experiências piloto, poder começar envolvendo as pessoas da comunidade escolar a significar essa prática educativa que traz uma aproximação para aquilo que é dos indivíduos, dessa subjetividade que é direito humano e que também cria uma coletividade mais pertencente, mais competente, mais autônoma, por isso uma comunidade mais responsável e corresponsável por uma lógica de convivência mais segura e menos violenta.